Bom dia, irmãos e irmãs, que a paz do Senhor Jesus esteja com todos vocês. Hoje, mais um domingo com a graça de Deus, dia 23 de maio. A reflexão que será feita na escola dominical de hoje se encontra em Salmos, capítulo 71, versículo 8, que diz assim: Os meus lábios estão cheios do teu louvor e da tua glória continuamente. Que Deus nos abençoe nessa reflexão, que possamos entendê-la, que também todos tenhamos um ótimo domingo e uma boa semana. Até mais, irmãos. Encha os seus lábios com louvor a Deus. Se existe uma coisa que move nosso Deus, é um coração genuinamente agradecido e cheio de louvor. Vemos em várias passagens bíblicas quantos livramentos Deus deu para o seu povo quando ele o louvava. E não estou me referindo aqui apenas a cantar músicas, mas estou falando sobre viver uma vida de louvor diária. Eu creio que a palavra continuamente foi colocada neste verso para nos fazer entender que a nossa expressão de louvor não deve ser algo pontual, como se fosse reservada para uma data específica ou para um evento, como por exemplo um culto de domingo. Louvar a Deus continuamente significa louvá-lo no nosso dia a dia, constantemente, incessantemente, sem interrupções, no meio das nossas tarefas corriqueiras, mesmo que no momento estejamos passando por um momento extremamente difícil. Se soubéssemos quanto o poder de Deus é liberado quando nós o louvamos e o engrandecemos, principalmente quando fazemos pela fé por coisas que ainda esperamos, mudaríamos completamente nosso estilo de vida e as nossas palavras. Que a nossa maior gratidão seja pelo que Deus é e pela sua grandeza, depois pelo que Ele já realizou em nós, pelo que Ele está realizando e pelo que Ele ainda realizará, ainda que não tenhamos ideia do que acontecerá. Render louvores em todo o tempo, caminhando pela fé e em constante reverência ao Deus a quem servimos, é o caminho do nosso amadurecimento espiritual e também para o recebimento de muitas bênçãos, pois a gratidão e o louvor têm essa consequência maravilhosa. Pai, o meu louvor é fruto do meu amor por Ti. Com certeza tenho mais motivos de gratidão do que qualquer outra coisa na minha vida. Quero ser praticante da Tua palavra ao Te render graças por tudo e em todo o tempo. Obrigado por ser o meu Deus querido que me ama tanto. Obrigada por tudo que o Senhor já fez na minha vida e por tudo que pela fé eu creio que vai fazer. Eu confio na Tua bondade e no Teu amor. Em nome de Jesus. Amém. Que maravilhas meu Deus criou.
dia, minha gente. Estamos retomando aqui a aula do módulo 3, a parte 2 hoje. Lembrando que o módulo 3 estamos tratando sobre a força e a promessa de descanso. Então, retomando do finalzinho da aula passada, pesquisando a respeito da promessa de descanso, vamos transitar por alguns textos bíblicos que nos ajudam a mapear a promessa e entender por que não perseverar nos coloca no caminho oposto ao descanso. Então, alguns comentaristas bíblicos definem o fracasso da promessa mostrando que a perda trágica de Israel foi devida à rebeldia ou incredulidade, a falta de manter uma atitude de confiança e obediência durante toda a sua caminhada do Egito a Canaã. Já concluímos que força tem sentido equivalente à fé para nós cristãos. Assim, o alerta que ecoa desde a criação serve para nos instruir de uma outra face da força que tiramos de dentro do nosso ser, que é a perseverança, pois, sem dúvida, é a demonstração da fé. Então, perseverança é a demonstração da fé. A força da perseverança é um dom que nos leva à promessa de descanso e seu efeito. Iniciando a parte 2, a promessa e o efeito da promessa. A promessa vem a nós e a partir de nós. Mateus 28, 20. Jesus ordena que o dom da perseverança seja retransmitido confiantemente, sem dúvidas da permanência de Jesus conosco. Então, isso nós encontramos também lendo os outros versículos de Mateus 28, 20, como nós falamos, também os versículos 17, 18 e 19. A realidade da promessa reside no convívio daqueles que se mantêm firmes na palavra, vivendo em comunhão, conforme Atos 2,42 e 1 João 2,24. Acompanhar a caminhada do apóstolo Paulo é uma ótima jornada para compreender o descanso que este servo experimentou com força e intensidade. A perseverança de Paulo é bem marcante em 1 Coríntios 9, 24 e seguintes. Podemos resumir o efeito da promessa conferindo Filipenses 4, 12 e 13. Sei o que é estar necessitado e sei também o que é ter mais do que é preciso. Aprendi o segredo de me sentir contente em todo lugar e em qualquer situação, quer esteja alimentado ou com fome, quer tenha muito ou tenha pouco. Com a força que Cristo me dá, posso enfrentar qualquer situação. Então, a gente percebe que Paulo dá esse testemunho, de ter perseverança e a força com intensidade, essa demonstração de fé, de confiança em Deus, de estar no Cristo. Então, ele termina com a força que Cristo me dá, posso enfrentar qualquer situação. Então, isso é muito interessante porque às vezes nós passamos várias situações nas nossas vidas, às vezes reclamando, dizendo que tem pouco, às vezes sendo invejosos no sentido de achar que nós somos menores do que os outros, e criando situações ruins. Quando a gente pode aprender aqui com Paulo que não se trata de ter muito ou ter pouco, mas de ter a certeza de que Deus permanece em nós por meio de Cristo, aquele que deixou o seu Espírito conosco. Então, perseverança é força e descanso. Ao resgatarmos o que está dito por Deus a Abraão em Gênesis 18, 18 a 19, não é raro entender que a promessa é destinada aos descendentes, no plural, descendentes. Não é uma compreensão errada, somente se estivermos caminhando com Jesus Cristo. Então, com atenção e fé, note o que está escrito. E por meio dele eu abençoarei todas as nações da terra, e não deles. Por meio dele eu abençoarei todas as nações da terra. Na carta aos Gálatas, Paulo afirma que Deus é cumpridor de suas promessas. Gálatas 3,16 seguintes.
Israel foi o nome que incorporou todos que se identificavam com a antiga aliança numa só nação. Mas é o nome de Cristo que há, né? Mas é no nome de Cristo que há a incorporação de todos e todas pela fé. Confira lá 1 Coríntios 12, 20, Gálatas 3, 26 a 29. Deus cumpre sua promessa por meio de Jesus. E é Jesus o cumpridor da promessa de Deus, ao obedecer e realizar tudo o que o Pai mandou. João 12, 49 a 50. Perseverança vai ao encontro do desejo de Deus. Deus deseja compartilhar o seu descanso, mantendo válida a promessa de entrada nesse descanso. O descanso de Deus é diferente de Canaã. O fracasso reside na incredulidade. O descanso na fé. Então, o fracasso reside na incredulidade e o descanso reside na fé. A clareza disso encontramos na atitude de Jesus àqueles que estão cansados. Torna o fardo leve e as obrigações morais e éticas suaves. Confira Lucas 10, 21 a 22 e Mateus 11, 25 a 30. Então, não devemos limitar o entendimento de descanso à ideia de realização futura, nem de completo repouso. É algo para hoje, conforme Hebreus 3, 13, 4, 7. Um tempo estabelecido por Deus no qual é possível trabalhar sem empecilhos ou tensões, ou seja, promovendo a justiça e a paz. Conforme João 5, 1 a 17. Fazendo o que é bom, Gênesis 1, 31. Então, trabalhar sem empecilhos ou tensões, promovendo a justiça e a paz, não é fazer como Jonas, que tentou, escapar da tarefa, da missão. O trabalho dele era tão simples. Exigência simples de ir pregar o Evangelho. Ele não precisava suar, ele não precisava cansar. Era um trabalho simples. Dar uma mensagem a um povo. Então a gente vê que é descanso, promove paz. A cidade de Nínive, ela não foi destruída, as pessoas não morreram, os animais também foram salvos. E todos entenderam ali essa intenção da graça de Deus. Então, trabalhar sem empecilhos ou tensões, promovendo a justiça e a paz. Então, indo para a nossa conclusão desse terceiro módulo, humildade e cooperação, muito importante. Encorajem-se uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, Hebreus 3:13. O meu pai trabalha até agora e eu também trabalho, João 5:17. Até aqui conseguimos construir uma compreensão bem ampla a respeito da força que Deus nos dá, a qual tiramos de dentro de nosso ser, tendo nos aprofundado na palavra e criado raízes firmes na fé. Pois temos agora a noção da potência que tem a força gerada por Deus em nós. Essa força não pode ser apenas teoria. Para fazer sentido, precisa virar prática. E há duas atitudes que expressam força e andam juntas: humildade e cooperação. É agindo assim que o descanso oferecido por Deus se realiza. A pessoa que é humilde e cooperadora demonstra fidelidade a Deus, por meio desse testemunho em atitudes. Agir assim faz de nós participantes da graça de Deus e parceiros de sua missão. Será que estamos prontos para compreender que a força que temos só revela o seu verdadeiro potencial se sua ignição for a humildade e a cooperação? Segundo a teóloga Sharon K. George, o amor do Criador não se impõe à criatura, mas é humildemente oferecido. Jesus demonstra e ensina esse amor. O ministério de Jesus é de humildade e cooperação, e ele próprio transmite aos seus discípulos e discípulas. Jesus mesmo transmite essa ideia de que o ministério é de humildade e cooperação. Ele mesmo transmite isso aos seus discípulos e discípulas. Força para nós cristãos é um serviço solidário, em que há interesse comum. Podemos examinar testemunhos inspiradores através dos quais muitos ministérios ganharam força e cresceram, tendo como suporte a humildade e a cooperação.
Por exemplo, Romanos 12, Paulo elabora uma exortação que dá destaque à humildade como dom de Deus, que gera diferentes dons para a cooperação. Na carta aos Efésios 4, 1 a 16, humildade e cooperação para os diversos ministérios são a tônica de um servo que, mesmo preso, tirava força de dentro de seu próprio ser para continuar cooperando. Após conhecer a missão dos 12 discípulos, Marcos 6, 1 a 13, uma cooperação na missão ordenada por Jesus, podemos afirmar que quem é preparado para ser enviado não é enviado para liderar, mas sim, primeiramente e especialmente para servir. A experiência da humildade e cooperação é um serviço de responsabilidade recíproca, pois quem serve também é servido, tal a generosidade de Deus. Portanto, a força e a promessa de descanso são dons de Deus, interdependentes, mas dependentes da fé, também do dom de Deus. Então a gente termina com um pequeno questionário. Depois vocês vão poder analisar esse estudo que estará disponível aí no PDF no nosso grupo. Você tem tido incentivo para ser perseverante? Deus espera que cada um de nós perseveremos no seu descanso, o que é indispensável para perseverar e entrar no descanso de Deus. E a terceiro questionário, o mandamento. Se alguém quer ser o primeiro, deve ficar em último lugar e servir a todos, conforme Marcos 9:35, é a máxima da humildade e cooperação. Você concorda? Por quê? Então vamos procurar aí em casa e até no nosso grupo, debater um pouco sobre esses assuntos, responder sobre essas questões e vamos uns cooperar com os outros com humildade para que a gente possa avançar, né, na missão de Deus. Um grande abraço e até a noite. Ei, meu irmão e minha irmã, você já conhece o projeto de plantação de igrejas da IPU? Nós estamos realizando uma coleta nacional que será inaugurada, terá seu começo no culto online no dia 22 de maio pelo Facebook e YouTube da IPU, para celebrar o tema missionário que foi escolhido para inspirar a IPU em sua caminhada no ano de 2021, Igreja Unida na Diversidade, o qual será sobre o tema bíblico Porque o Corpo é Um e Temos Muitos Membros, 1 Coríntios 12, 14. A coleta nacional, firmada aí para o dia 23 de maio, domingo de Pentecostes, pela Secretaria de Missões da IPU. Uma coleta em benefício do trabalho onde estão sendo plantadas igrejas pelos presbitérios da IPU. Você conhece quem está à frente desses trabalhos? Você sabe em quais regiões essas pessoas estão? Então, atualmente, a IPU conta com 7 frentes de plantação de igrejas e expansão missionária sob a responsabilidade dos seguintes pastores ou pastoras e presbitérios: Alexandre de Jesus Prazeres, Aracajus, Sergipe, Presbitério do Salvador. Cássio Santos, Feira de Santana, Presbitério do Salvador. Cláudio Soares, Vitória do Espírito Santo, Presbitério Erasmo Braga. Felipe Almeida, Porto Alegre, Rio Grande do Sul, Presbitério Jundiaí. Gabriela Alves, Tapirambutá, Bahia, Presbitério do Salvador. José Roberto Cavalcante, Rio de Janeiro, Presbitério Cidade do Rio de Janeiro. E Vitor Souza, Salvador, Bahia, cuida da comunicação digital, Presbitério do Salvador. As contribuições poderão ser feitas através da conta da IPU, Bradesco, agência 0485, conta 66036, dígito 1, ou pelo Pix 27 46 22 33 0001 62, com código de centavos 0,80 para identificação, ou envio de comprovante para a Secretaria da Igreja pelo e-mail secretaria@ipu.org.br. Contamos com a colaboração de todos, eclesianos, eclesianas, igrejas e presbitérios, neste compromisso de orar, cuidar e contribuir com o desenvolvimento da nossa igreja,
unida na diversidade, participativa e missionária, na comunhão missão da amorosa Trindade. Assina aí esse ofício o reverendo José Augusto Amorim Júnior, primeiro secretário da IPU. Então, irmãs e irmãos, vamos nos dar as mãos, ser solidários e com a nossa humildade, com que cada um puder contribuir, nos juntar a esse importante ministério, né, do anúncio do Evangelho, da expansão da Igreja de Cristo, com a plantação de igrejas. Se você quiser saber mais, logo a IPU poderá informar mais sobre esses trabalhos, né, através de suas redes, e a gente poder ver os frutos da nossa contribuição e participação na missão.